Fala, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos na segunda lição da revista Palavra e Vida, dos 10 Mandamentos para os Dias Atuais, revista que eu tive o privilégio de escrever a nossa denominação, e me alegro muito de estar com os irmãos e irmãs compartilhando agora a segunda lição. Na primeira lição, nós vimos a consequência que a sociedade colheu por esse afastamento de Deus, né? A desobediência, o questionamento das leis de Deus, se elas estavam ultrapassadas ou não. Isso trouxe seríssimas consequências à nossa sociedade, haja vista tudo que nós estamos desfrutando hoje com amargo, esse fruto amargo que a sociedade colhe hoje, certamente foi abordado aí na primeira lição, pelo afastamento e pelo questionamento dos mandamentos de Deus. Nós vamos à segunda lição e aí, de fato, nós entramos, a partir da segunda lição, falando exclusivamente dos 10 mandamentos e citando um a um e trazendo uma abordagem, é claro, para os dias atuais. Nunca deixando de falar sobre aquilo que foi colhido anteriormente pelo próprio povo da Bíblia Sagrada, mas também fazendo e trazendo uma abordagem para os dias de hoje. O título desta lição é Um Relacionamento Perigoso, e ele fala exatamente do primeiro mandamento, em que Deus exige prioridade. Ele diz em Êxodo capítulo 20, versículo 3, palavras de Deus ditado a Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Deus quer prioridade, e essa prioridade eu relato aqui numa introdução, comparando aquela parábola a qual Jesus fala do filho pródigo, né? Eu também veio à minha memória, quando estava relendo essa lição para entrar aqui e falar com vocês acerca disso, sobre como se dava os casamentos no passado, né? Os pais e as mães, aliás, os pais eram aqueles que escolhiam os noivos. A intenção dos pais, na verdade, não era mandatário, né, de utilizar o seu poder pátrio, mas era a ideia de que iria escolher o que era melhor para os seus próprios filhos. Quem iria conviver, quem iria viver, quem iria partilhar ou compartilhar a partir daquela união uma nova família. Então havia uma preocupação acerca disso. É verdade que os tempos passaram e hoje os nossos filhos escolhem com quem quer morar ou quem quer findar a sua vida ou até mesmo construir uma família. Verdade, isso acontece. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração que a análise dos pais, ela sempre será muito bem-vinda, não pelo exercício do poder, né, pátrio poder, mas porque os pais sempre têm essa sensibilidade, em especial as mães têm essa sensibilidade de saber se é um bom sujeito, se é uma boa esposa, para dar continuidade à família. Assim é o primeiro mandamento, né? Deus não quer exclusividade apenas para exercer o seu poder pátrio de criador sobre nós. Ele quer ter cuidado conosco. Ele sabe que todos os relacionamentos a qual não tem a aprovação dele sempre deixa em nós marcas profundas. E essas marcas vão muito além do que as sentimentais. Nós sabemos que o nosso ser, né, o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Na nossa análise cristã, nós sabemos que precisamos agregar aí não apenas o biopsicossocial do homem, né? Não apenas carne, corpo e alma, mas nós também precisamos agregar aí o espírito. E esse cuidado, né, esse compêndio, tudo isso que forma o ser humano, esse invólucro que nós estamos e temos como ideia de ser humanos, é esse cuidado que Deus tem conosco, não apenas no coração, não isoladamente na alma, não apenas no corpo, nos sentimentos, no espírito, mas Deus quer cuidar de nós em todo âmbito do nosso ser. Portanto, é esse cuidado em que Deus quer que nós não tenhamos um relacionamento com deuses, que a Bíblia faz questão de relatar que não existem deuses, ele é fabricado pelos homens, não existem ídolos, imagens, esculturas são confeccionados pelas mãos humanas, pela ideia humana, pela ideia de controle humano sobre aquele
pseudo-Deus, né? Essa é a ideia de que a Bíblia a todo instante quer comprovar isso. Entretanto, se ainda insistir com falsos relacionamentos, certamente com falsos deuses, o relacionamento a posteriori será um dano, será danoso para o corpo, para a alma e para o espírito de todos nós. Por isso que Deus quer essa exclusividade, porque o cuidado de Deus para conosco vai além da exigência caprichosa de qualquer tipo de deuses, né? Os deuses que são fabricados por homens são caprichosos, eles querem ser não apenas idolatrados, mas eles querem sacrifícios em esquinas, querem velas acesas, enfim, querem dinheiro, querem rosas, querem oferendas aos mares, eles querem tudo. Deus não quer absolutamente nada de nós a não ser um coração voltado, uma transformação de caráter. A bondade que Deus nos retribui é muito maior do que a exigência de Deus, é o que eu faço aqui na parte introdutória. Mas também eu faço um resgate no primeiro ponto, meus irmãos, minhas irmãs, para lembrar dos deuses em que principalmente o povo de Deus naquela ocasião se relacionava. Muitas das nações influenciaram os judeus, que na verdade os hebreus deveriam ser vitrine para o mundo. Seriam os hebreus, a partir de Abraão, da chamada de Abraão, da exclusividade de Abraão, que deveria formar um povo que mostraria às nações como deve se adorar e como é bom, não apenas prazeroso, mas como é próspero adorar a um Deus que cuida, que protege, que livra de todos os males. E ainda salvo, né? Então, a ideia era essa. Entretanto, ao invés de ser influenciadores, eles foram influenciados pela rotina de adoração a falsos deuses de outras nações. Então, naquela ocasião, eu cito aqui no primeiro ponto, que existia aqui na Bíblia alguns apontamentos. Por exemplo, os filisteus adoravam a Dagon, os amorreus adoravam a Moloque, que era aquele deus em que exigia sacrifícios de crianças, de bebês, né, que eram queimados numa fornalha debaixo da sua estátua, e para abafar o grito, o choro de bebês que eram cozidos, fritos, né, eram incinerados vivos, eles batiam tambores para abafar o choro das crianças, tamanho a maldade que era o sacrifício a Moloque naquela ocasião. E por fim, a Astarote, que era uma deusa de fertilidade. Eu faço esse relato aqui, e como era difícil trazer de volta essas pessoas, e quando voltavam com perdas totais, porque em princípio teriam uma falsa alegria, mas logo depois essa alegria era cobrada danosamente com castigos severos a que os próprios deuses daquela ocasião, ou os próprios tropeços da sociedade pelo afastamento de Deus, lhe dariam. Faço aqui uma analogia em relação à exclusividade de Deus. Deus é poderoso, eu não posso exigir alguém que pare de tomar algum tipo de remédio porque eu vou curar, eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Deus pode exigir exclusividade, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele tem comprovado isso ao longo da história, está registrado aí no primeiro ponto da nossa revista. O segundo é o relacionamento com esses deuses do passado. Deus aqui está sempre entre aspas, porque a Bíblia insiste, e eu também insisto nessa colocação, que a todo instante em dizer de que não existem deuses. Entretanto, os deuses do passado, que tornaram-se desconhecidos ou foram desconstruídos pela sua impotência diante do poder de Deus, deram lugar a outros deuses no dia de hoje. Se você, por exemplo, colocar aqui qual o Deus que é comparado na sociedade dos dias de hoje, nós podemos colocar pelo menos 3 em evidência. É claro que você terá muito mais exemplos, mas pelo nosso breve momento aqui, eu queria trazer pelo menos 3, que é o sexo, que trouxe hoje debates terríveis acerca da vida, porque o sexo desenfreado fora do casamento, principalmente com jovens meninas que não têm preparo nenhum para isso, trouxe um debate de aborto, como se pudéssemos debater
a possibilidade de matar uma vida que está sobre o ventre. Depois nós temos o poder, a qual os políticos e todos idolatram isso, né? Dizemos que a imprensa no dia de hoje é o quarto poder, tomou o lugar do dinheiro. Em seguida tem o poder do dinheiro, que compra armas, que compra drogas, que pode financiar muitas coisas, principalmente a maldade, e isso tem levado muita gente à sua idolatria. E por fim, nós sabemos que não apenas o dinheiro, o sexo e o poder é este a qual nós temos como ídolos nos dias de hoje. E o terceiro ponto aí são as ofertas dos falsos deuses nos dias atuais, né? Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram a eles oferecidos no passado falsas ofertas desses deuses, que dá uma falsa sensação, inclusive de retribuição a Deus. Imagine que eu e você estejamos passando uma vida de muitas dificuldades, tenhamos visto da nossa cidade, os muros da cidade, o templo de adoração, tudo ruir, e somos confiscados para um palácio. Chegando lá nesse palácio, é oferecido o melhor lugar do palácio, a melhor comida, inclusive a roupa que nós vamos vestir é a roupa do rei, a comida oferecida pelo banquete do rei. Enfim, tudo isso podia dar uma falsa sensação, inclusive, de que Deus estaria ressarcindo todas as perdas. Quem sabe nos dias de hoje, pessoas que estão falsamente sendo enganadas pelos líderes, pelos ídolos desse tempo, pelos deuses desse tempo, como o dinheiro, o poder, podem atribuir a Deus ou tributar a Deus, quando na verdade isso não se trata de uma retribuição a Deus. Esses meninos, 4 meninos relatados aqui, rechaçam isso, dizendo isso não é de Deus, ainda que aquilo poderia trazer felicidade, afinal de contas viram desgraça em todo instante até aquele momento da sua idade, mas resolveram abrir mão de tudo isso para exatamente dizer, bom, isso a gente não quer porque isso não vem de Deus. É o caso de Jesus, quando rejeita um caminho curto, né, sem passar pela cruz, sem passar pelo Getsêmani, sem passar pela humilhação, pelo abandono. Jesus abre mão de tudo isso para cumprir aquilo que ali está. Então nós precisamos ter, que é o seu ofício, né, de cumprir o mandamento de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então aqui no terceiro ponto, a ideia da lição de um relacionamento perigoso, nós precisamos ter muito cuidado com que o mundo hoje, em especial esses, entre aspas, deuses, o sexo, o poder e o dinheiro, tem oferecido a nós, que dá uma falsa sensação que inclusive vem de Deus. Será que este emprego a qual nós estamos recebendo vem de Deus mesmo? Será que esse casamento a qual está sendo colocado diante de nós é de Deus? Será que esta aliança, será que esta sociedade de fato vem de Deus? Nós precisamos olhar se essa não é uma armadilha ocasional de falsos deuses dessa ocasião, ou se vem de Deus. Se vem de Deus, nós não teremos dano algum, ainda que seja conquistado com muita dificuldade. Para parar a pensar e agir, eu resumo aí de que você deve dar uma importância enorme ao primeiro mandamento. Se você de fato não tem outros deuses no seu coração, você está apto a cumprir os 9 seguintes mandamentos que estão adiante. Esse primeiro mandamento é sine qua non. Você precisa olhar para ele e olhar para dentro do seu coração e dizer, bom, aqui dentro do meu coração não existe espaço para nada a não ser para Deus. Mas eu não devo amar a minha esposa? Sim, você deve amar a Deus em primeiro lugar e depois amar a sua esposa. Porque se você tentar amar a sua esposa, você não terá suficiente amor suficiente para entregar a ela aquilo que ela merece, a sua família merece. Então é em Deus que nós aprendemos, olhando para Deus, admirando a Deus, Ele retribui tanto amor para nós e nós aprendemos, aí sim, em segundo lugar, nós podemos amar a nossa família. Portanto, não há divisão em nosso coração. Um verdadeiro adorador cumpre aquilo que Jesus disse em Mateus 6,33, você deve buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as demais coisas Ele acrescenta e nos ensina a seguir adiante. Se você é esse que já fez esta pergunta ao seu coração, dizendo que de fato você cumpre o primeiro mandamento, ou seja, não há nada, nenhum outro espaço a não ser Deus no seu coração,
você tem ciência disso, você está apto para cumprir os 9 mandamentos seguintes. Mas se você acha que os 9 mandamentos a seguir, a partir do 2º até o 10º, é suficiente para você, mas você despreza o primeiro, você não está entendendo a importância dos 10 mandamentos. É por isso que Deus coloca em primeiro lugar. O primeiro lugar é um mandamento. Ele não está pedindo, ele não está fazendo uma convocação ou lhe dando um convite, uma opção para que você escolha, se possível, adorá-lo. Não, ele está dizendo, adore a mim e eu tenho certeza que você não será maltratado, fragilizado e sacrificado por nenhuma escolha mais à frente. Eu estarei do seu lado até que Cristo volte. Que Deus te abençoe, faça bom proveito da primeira lição, da segunda lição, que Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus.